Olá, catequista, liderança, você que nos acompanha em mais uma etapa da Escola Catequética de Multiplicadores da Arquidiocese de Florianópolis. Estamos na etapa 180 e nesse mês nós temos a graça e a alegria de contar com a presença do Padre Paulo Stipe, explicando um pouquinho para a gente, compartilhando dos estudos dele sobre a catequese com adultos. Para mim é uma grande alegria estar aqui hoje, Padre, conversando com o senhor, porque eu tive a oportunidade de dar a minha primeira catequese para adultos, né? Sempre tive o contato com as crianças e neste ano de 2023 eu tive a brilhante experiência de ser catequista de adultos. Muito bem-vindo novamente, Padre Paulo. A nossa pergunta, então, para o senhor agora de início é: quais são as principais características dessa pessoa adulta nos nossos dias de hoje? Olá, Tayana, e uma saudação também a todos os que acompanham essa ECAM, especialmente se são catequistas da catequese com adultos, né? E de modo especial, essa catequese de iniciação com adultos. E essa pergunta é propriamente fundamental, né? Se a gente diz catequese com adultos, primeiro temos que saber bem qual é a tarefa da catequese, mas depois temos que saber também, é claro, quem é esse interlocutor, porque só de a gente pensar que existe uma catequese que se dedica a diferentes etapas da vida, isso já nos faz entender que a pessoa vai mudando, que o interlocutor da catequese muda, e que se a catequese quer ser eficaz, não é? Se quer chegar ao coração e à vida de cada pessoa, precisa também tomar consciência das características dessa pessoa em determinada idade. A idade adulta compreende um número de anos assim bem grande, não? Mas nessa quantidade toda de anos, nós podemos dizer que algumas características são importantes, principalmente para o âmbito da fé. O adulto é alguém, primeiro, livre, não? A liberdade do adulto é que... Claro que a criança e o jovem são livres também, mas mais plenamente livre no sentido de que pode dar uma resposta e assumir mais plenamente os compromissos e a responsabilidade daquela escolha. Nesse sentido é que o adulto é o interlocutor privilegiado da catequese, não é? E pensar o adulto como... Só o fato de nós dizermos que o adulto na catequese não é um destinatário simplesmente, né? Daí o catequista, para o destinatário, o catequista é aquele que faz a apresentação, não? É tudo aquilo que o catequista preparou para dizer naquele dia, ele vai lá e diz para os seus ouvintes, para a sua quase plateia, por dizer assim, não para o seu público. Só do fato de nós não considerarmos o adulto um destinatário, mas um interlocutor capaz de diálogo, capaz de resposta, isso já torna a nossa catequese com adultos, talvez ela seria a catequese mais interativa possível, mais interativa até do que com as crianças, ou do que com os adolescentes, os jovens, porque é exatamente tocar as necessidades do adulto, o desejo, a busca de Deus que o adulto manifesta, e a partir das experiências que esse adulto já fez na sua vida, positivas e negativas, fazer tudo isso confluir num diálogo iluminado pelo Evangelho de Jesus, não? Só é possível quando as duas pessoas interagem, não? Então, esse adulto
responsável, esse adulto capaz de uma escolha, capaz de adesão, e esse adulto visto como sujeito, e por que sujeito? Interlocutor. Essa sua fala ali no começo foi algo que eu logo assim percebi, consegui fazer essa distinção, padre, dando catequese assim para os adultos, porque essa liberdade, vamos dizer assim, de escolha própria, para que eles, né, não é que as crianças, muitas vezes as crianças vão obrigados, mas ali o catequista cativa e aquela criança vai por vontade própria, mas a diferença do adulto, ele foi pela sua própria escolha, então um dia intenso de trabalho, né, a função toda com a família, e de repente ali de noite ele está disposto a ouvir aquela mensagem. Então tem toda essa grandiosidade por trás desse sim, né, desse adulto. Agora aqui pergunto para o senhor que no diretório para catequese publicado em 2020, ele cita alguns critérios para cumprir essa finalidade da catequese com os adultos. O que o senhor pode falar um pouquinho para a gente? Então, é interessante quando nós vamos entrar em relação com os adultos para a catequese, pensar qual é o objetivo daquilo que nós estamos fazendo. E isso o diretório traz com muita clareza, esse diretório de 2020, o diretório para catequese. Ele diz assim: o objetivo principal da catequese com adultos é a formação e o amadurecimento da vida no espírito, para que a mensagem do evangelho seja acolhida na sua dinâmica transformadora e incida sobre a vida pessoal e social daquele adulto. Muita coisa, né? Mas eu gostaria de sublinhar esse início da frase. A formação e o amadurecimento da vida no espírito, não? A catequese não é um lugar de aprender muita teoria, né? A catequese, que já foi por muitos um tempinho atrás chamada de doutrina, a catequese não é só doutrina. A catequese é aprender com um mestre que está ao meu lado, que é o meu catequista, que é um mestre de espiritualidade, não é um mestre de vida cristã, aprender essa vida cristã, que é vida no espírito, que é vida guiada pelo evangelho. Se nós temos diante dos nossos olhos muito clara essa finalidade, esse objetivo da catequese com adultos, não? A gente vê que o nosso encontro de catequese com adultos se torna um encontro muito orante, muito fraterno, muito, de fato, assim, também de partilha da doutrina, mas principalmente visando um aprofundamento sempre maior do discipulado de Jesus que o adulto veio buscar ali. Padre Paulo, e aqui na Arquidiocese tem acontecido assim a revisão dessa nova proposta de catequese com os adultos. E aqui eu destacaria então a questão da dimensão dos ritos, né? Como que o senhor percebe essa contribuição e a importância dessa entrega dos ritos, por exemplo, ali da questão dos ritos da entrega da Bíblia, Pai Nosso, etc. Como é que o senhor vê isso? Uhum. As celebrações são fundamentais, né? E as celebrações, vamos dizer, a redescoberta das celebrações no interior do percurso catequético, nós precisamos aprender a valorizar muito. Já o Concílio Vaticano II, quando retomou o catecumenato, não, com os adultos, já viu nesse catecumenato uma relação fundamental liturgia e catequese.
né? Depois, sobre essa relação liturgia e catequese, tanto já se falou e já se escreveu. Por quê? Porque os ritos entram nessa dinâmica da progressividade e da gradualidade do caminho, quer dizer, marcando o caminho formativo. Depois tem um elemento muito importante que às vezes passa despercebido, né? O rito ajuda a entender que esse processo que o adulto está fazendo, acompanhado pelo seu catequista e pela comunidade, não é um processo só nosso. O rito nos ajuda a entender que nesse processo o protagonista é Deus. Não? Deus que chama, Deus que elege, Deus que assinala, Deus que doa a sua vida e nós a recebemos nos sacramentos. Então, a celebração desses momentos festivos, que são a celebração dos ritos, também assinala esse protagonismo de Deus no processo. E isso é muito importante. Tem um autor aqui na Itália, um catequeta italiano, que se chama Walter Ruspi. Esse catequeta organiza essas celebrações dentro do catecumenato ou da inspiração catecumenal com adultos em dois grupos, que ele chama celebrações de etapa, que nós, se somos catequistas, já conhecemos bem, não é? As etapas que vão fazendo a passagem entre os 4 tempos do catecumenato, mas também um outro grupo que ele chama celebrações do caminho. Quer dizer, enquanto nós estamos caminhando, essa entrega da Bíblia, a entrega dos mandamentos, como fazemos na arquidiocese, ou as entregas as mais significativas, para dizer assim, aquelas que constituem mesmo os momentos finais desse percurso catecumenal, a entrega do símbolo da fé, do credo, e a entrega da oração do Senhor, do Pai Nosso, né? Elas vão dando a tônica espiritual desse caminho. E nesse sentido, realizar os ritos na comunidade não ajuda muito a comunidade e o próprio catequizando a perceberem como é que essa ação de Deus vai se realizando na vida de uma forma muito concreta, porque, para terminar, o rito dá uma concretude também ao processo, não é? E isso é muito importante. Padre Paulo, gostaria de agradecer a sua participação. Agradeço também em nome de todos os catequistas de adulto, então, pelo privilégio de ter a presença do Senhor aqui conosco nessa etapa, na verdade não nessa etapa, né, durante todo esse mês de janeiro, aqui conosco na ECAM. Muito obrigada, e você que nos acompanhe, fique agora com a nossa oração. A leitura orante da etapa 180 da Escola Catequética de Multiplicadores nos apresenta a fé de uma mulher adulta. Neste mês de janeiro, estamos conversando sobre catequese com adultos e os textos bíblicos, personagens também adultos que provocam e inspiram a catequese com adultos. Prepare o seu ambiente de oração, que tenha silêncio, que você possa se concentrar. E na Bíblia, Evangelho segundo Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48. Lucas, capítulo 8, versículos 43 a 48.
Depois de ler com muita atenção o texto, convidamos que você faça uma descrição da cena. Imagine as personagens, as relações, o diálogo que você leu. E aí temos perguntas para ajudar o texto a falar. Quem tocou em Jesus? O que aconteceu após o toque? E também, o que Jesus falou aos discípulos após ser tocado? E outra pergunta: o que Jesus falou para a pessoa que o tocou? Com essas perguntas, o texto se torna mais lido e conhecido, e dialogando com a palavra, nós avançamos na segunda parte da leitura orante, que é a meditação. A situação das mulheres no tempo de Jesus era difícil. Além da dependência total do pai ou do esposo, a mulher era considerada impura nos dias da menstruação. A ciência já nos ajudou a compreender que este é um ciclo natural da espécie humana. Portanto, a impureza não se aplica nos casos do ciclo natural da mulher. Porém, a condição da sociedade da época deixou aquela mulher por 12 anos fora do convívio social. Lembre-se, catequista e liderança, que 12 anos representa uma geração. 12 anos é a idade da passagem para a fase adulta. 12 anos é uma nova vida. O texto bíblico ressalta que 12 anos esta mulher tinha o corrimento de sangue e, portanto, era considerada impura. Tocar em Jesus e ser curada da doença permitiu que a mulher recuperasse sua dignidade. Leia com atenção cada frase deste quadro, faça a sua oração a Deus com algum versículo que você escolhe, e este versículo leve para esta semana em meditação. E assim finalizamos mais uma etapa rezando juntos. Ó Deus, que nos chamas para anunciar o teu reino, faz que sejamos catequistas convictos da vocação e da missão a nós confiadas, anunciadores da esperança e da paz. Concede que o Evangelho de Jesus Cristo, teu Filho e nosso irmão, seja anunciado por meio de nossas palavras e atitudes, e, sobretudo, pela nossa maneira de amar. Amém.